Olá, eu sou o professor Laércio Mauriz e vou estar apresentando hoje essa aula a respeito de instalações elétricas prediais. A NBR 5410, que trata sobre instalações elétricas em baixa tensão, determina que para consumidores que possuam potência de até 75 kW de potência instalada, eles serão atendidos com a medição em baixa tensão, com a alimentação em 220 monofásico ou 380 volts trifásico. Já para potências acima de 75 kW de potência instalada, esse consumidor será, a sua energia elétrica será realizada a medição em média ou alta tensão, ou seja, sendo realizada a conexão em 13.8 kV ou acima, em uma rede trifásica. Essa NBR 5410, ela indica que para consumidores individuais, residenciais ou comerciais, que a potência instalada for menor ou igual a 75 kW, o fornecimento dessa energia será em baixa tensão ou tensão secundária de distribuição. No entanto, em prédios ou edifícios que apresentam um grande consumo coletivo, normalmente é necessário que esse cliente, esse prédio, possua um transformador próprio para realizar a alimentação dessas unidades consumidoras, no caso de vários apartamentos, como é o caso de um prédio. Sendo assim, é necessário a instalação de uma subestação abaixadora de tensão, ou seja, uma subestação própria com transformadores para atender esse cliente, como é o caso aqui dessa imagem. Para realizar o projeto dessa subestação, é necessário você pesquisar alguns conceitos técnicos a respeito da entrada de serviço. O que é essa entrada de serviço? É o ponto que realiza a conexão entre a média tensão, que é a tensão fornecida pela distribuidora, com os consumidores finais, no caso, onde é realizada a medição. Aqui nessa figura a gente tem o detalhe de uma entrada de serviço com medição em baixa tensão, onde o cliente possui um transformador próprio, uma subestação própria, onde é realizada a conexão das cargas. Para um correto dimensionamento dessa entrada de serviço, é necessário seguir diretrizes e normativas técnicas para realizar esse projeto. As principais normas a serem adotadas no dimensionamento da entrada de serviço em instalações elétricas prediais são a NBR 5410, que é a norma que trata de instalações elétricas em baixa tensão, e essa NT 004 EQTL, que é a norma técnica 004 da Equatorial Piauí. Nesse caso seria essa norma técnica porque a concessionária de energia vigente aqui no nosso estado é a Equatorial. Demais concessionárias de energia nos outros estados possuem normas específicas para cada um. Essa norma técnica 004 ela pode ser acessada por meio do site da concessionária. Aqui nós temos o detalhe de um centro de medição de baixa tensão para um prédio, um edifício com até 24 unidades consumidoras, onde cada quadradinho desses possui um medidor individual que possibilita realizar a medição de energia individual para cada um dos moradores que ocupam os apartamentos desse prédio, ou apartamentos ou pontos comerciais, como é o caso. Aí dando prosseguimento, tem que ser adotadas algumas diretrizes para a elaboração de um projeto elétrico predial, no qual inicialmente é necessário você ter em mente ou ter fundamentado a quantidade de apartamentos e ou pontos comerciais que compõem esse prédio, esse edifício. Em seguida é necessário definir a quantidade de apartamentos e pontos que são iguais, porque caso os apartamentos sejam iguais, o projeto elétrico para esses apartamentos iguais será o mesmo. Basta você replicar a quantidade de equipamentos. Por exemplo, em um mesmo prédio a gente pode ter N apartamentos do tipo A, N apartamentos do tipo B, ou também pontos comerciais tipo 1, 2, 3 e etc. Em seguida, é necessário realizar a distribuição das cargas elétricas de cada um desses ambientes, ou seja, determinar quais os equipamentos que são utilizados no apartamento A, apartamento B ou pontos comerciais.
Na distribuição dessas cargas deve ser realizado a alocação dos pontos de tomada de uso específico, que são as TUIs. O que são esses pontos de tomada de uso específicos? São ar-condicionados, chuveiros elétricos, são equipamentos que possuem uma potência nominal um pouco acima dos demais eletrodomésticos, que necessitam de um circuito individualizado para realizar a sua alimentação. Em seguida, determinar os pontos de tomada de uso geral e atribuir uma potência para cada um desses pontos. A potência e a quantidade desses pontos de tomada de uso geral está definida na NBR 5410, como deve ser realizada essa alocação desses pontos. Aqui nós temos uma planta baixa de um escritório, onde ele possui a sala ou recepção, o escritório, uma copa e um banheiro. No escritório nós temos um ponto de tomada de uso específico com a potência de 900 watts, que provavelmente seria de um ar-condicionado. No banheiro temos uma tomada de uso específico de 4.500 watts, que provavelmente seria para a alimentação de um chuveiro elétrico, e os demais pontos de iluminação e as tomadas de uso geral, que estão alocadas na parede, com potência de 600 VA, ou esses que também não possuem potência demarcada, provavelmente são uma potência de 100 VA, que foi definida pelo projetista. Bem, para localizar os pontos, sim, a próxima etapa seria localizar os pontos de iluminação e também identificar onde estarão localizados os interruptores que realizam a função de ligar e desligar cada uma dessas luminárias nesses ambientes. Para realizar um correto dimensionamento e distribuição desses pontos de iluminação, pode ser realizado o estudo luminotécnico desse ambiente. Aí, o que diz esse estudo luminotécnico? Luminotécnico é definido como o estudo da iluminação artificial em ambientes internos ou externos. Cada ambiente ele deve ter uma iluminação compatível com a atividade que será realizada dentro desse ambiente. Por exemplo, uma sala de cirurgia, onde os médicos necessitam de uma claridade suficiente para poder realizar o procedimento, é necessário realizar esse estudo luminotécnico, para que durante alguma operação não possa surgir pontos com sombreamento que possam interferir na realização dessa cirurgia. Outro caso também de locais que necessitam desse estudo luminotécnico são arenas esportivas, campos de futebol, quadras, etc. Esses sistemas de iluminação eles devem ser projetados de tal forma que permitam bem-estar físico e psicológico dos indivíduos que utilizam o ambiente. Ou seja, a iluminação não deve ser tão intensa a ponto de ofuscar a visão, como também não pode ser tão insuficiente para atrapalhar na realização da atividade. Nesse estudo luminotécnico, deve ser considerado os tipos de luminário, de lâmpadas a serem utilizados no ambiente. Por exemplo, aqui temos 4 tipos de lâmpadas que estão presentes no mercado. A incandescente, lâmpada halógena, eletrônica ou fluorescente e a lâmpada de LED. Atualmente, a incandescente já foi encerrada a sua fabricação, ainda possui algumas unidades disponíveis no mercado, mas a fabricação delas já foi suspensa. E aqui nessa tabela a gente tem um comparativo, da potência de cada uma dessas lâmpadas e a duração delas e também a quantidade de energia que ela possibilita economizar. Por exemplo, uma lâmpada de incandescente ela possui uma potência maior, um tempo de vida menor, quando comparada com a lâmpada de LED. Ou seja, a lâmpada de LED é muito mais eficiente, já que ela possui uma potência menor. Sendo assim, ela consumirá uma quantidade menor de energia, tornando mais atrativa, e também a sua vida útil é muito superior que a lâmpada incandescente. Também podemos tratar da questão da economia da energia, como é bem superior. Outra característica importante de ser abordada nesse estudo luminotécnico é a temperatura da cor. Por exemplo, nós temos nessa escala, variando de 800K, que são 800 Kelvin, a 6.500K, o tipo de cores e a temperatura delas. Por exemplo, de 800 a 3.000K,
nós temos cores quentes, que são indicadas para ambientes domésticos, ambientes que propiciam um relaxamento, um local de relaxar. De 3.500 a 5.600K, nós temos as cores neutras, que são as luzes mais brancas, que são mais indicadas para ambientes comerciais. E de 5.600K a 6.500 nós temos as cores frias, que são indicadas para ambientes industriais. Bem, após realizar esse estudo luminotécnico, locação dos pontos de tomada de uso geral e uso específico, é necessário fazer a distribuição dos circuitos, onde esses circuitos podem ser distribuídos em circuitos de iluminação, circuitos de tomada de uso específico, circuitos de tomada de uso geral. Após realizada a divisão desses circuitos, deve ser calculada a potência individual que cada um desses circuitos elétricos irá demandar para poder realizar um correto dimensionamento dos condutores elétricos desse circuito e também da proteção, da sua proteção. O dimensionamento dos condutores ele é feito seguindo as diretrizes da norma NBS 5410, cujos principais métodos adotados são o método da seção mínima dos condutores, método da capacidade de condução de corrente e método da queda de potencial. O dimensionamento dos disjuntores, que realiza a proteção contra sobrecarga e curto-circuito desses circuitos, também está definido na NBS 5410. E o dimensionamento, da próxima etapa, após dimensionar os condutores, é dimensionar a seção transversal dos eletrodutos, onde na norma está especificado que para um condutor, para 2 fios, esse condutor terá que ter uma área, para um condutor, esse eletroduto poderá ter uma área ocupada de até 53% do seu valor de seção transversal interna. Para o caso de 2 condutores, esse eletroduto poderá ter até 31% da sua área interna ocupada. Já para o caso de 3 ou mais condutores, o eletroduto só poderá ter uma área ocupada de até 40%. Aqui nós temos um exemplo desse cálculo, onde nós temos 5 condutores, onde está respeitando aquele terceiro parâmetro, onde o eletroduto possui uma área interna ocupada de 40% e está restando 60% da sua área interna nominal. Aqui tem-se uma tabela que pode auxiliar na hora de realizar a escolha do eletroduto correto para a passagem desses cabos, desses condutores no seu interior. Por exemplo, nós temos nessa primeira coluna a seção nominal de cada um dos condutores e nessa outra coluna horizontal superior nós temos o número de condutor presente por eletroduto. Digamos ao caso, nós temos 8 condutores, vamos dar exemplo, 8 condutores de 6 milímetros passando por um eletroduto, ou seja, eu vou pegar a coluna 6, o item 6 da seção nominal dos condutores de 6 milímetros quadrados e vou cruzar com a outra coluna onde indica o número de condutores, ou seja, 8 condutores de 6 milímetros quadrados vai resultar em um eletroduto de 25 milímetros de diâmetro nominal. Após realizar o dimensionamento dos cabos, condutores, deve ser alocado o quadro de distribuição do apartamento ou ponto comercial, deve ser definido na sua planta baixa. Por fim, dimensionar os elementos da proteção elétrica, como disjuntores, DPS, que serão tratados mais à frente, e realizar o memorial de cálculo da quantitativo dos equipamentos, ou seja, fazer um estudo determinando qual a quantidade de material necessário para realizar esse projeto. Bons estudos.